No estudo de hoje, no estudo da mediunidade, que é a nossa sessão de estudo, estudo de número 12, dia 21 de agosto de 24. Estamos na terceira unidade, vamos começar agora a terceira unidade, que trata da mediunidade e o médium. E no capítulo 15, na sequência, tem aquela citação de Jesus: de graça recebestes, de graça dai. Então, esse é o nosso tema de hoje, né? Então, um lembrete somente é que esse estudo ele está no livro Mediunidade, de Terezinha Oliveira. Então, o curso tanto é na forma de livro, né? Tem e-book, tem livro, e também no YouTube, em 34 vídeos, que é o conteúdo, na verdade, do livro. Então, é explicado um pouco assim como nós fazemos, mas sai desse livro Mediunidade, ou ainda o livro Mediunidade saiu desse curso e de forma um pouco mais resumida. Então, cada sessão tem quase uma hora da Terezinha, então são 34 horas de vídeo, aproximadamente, né? Então, esse é a nossa fonte. Bom, aqui nós temos a mediunidade e, e o médium, né? Esse é o tema da, disso que a gente está, né? Do capítulo 15, né? Que nós estamos na sequência. Então, está aqui. De graça recebestes, de graça dai. Então, a primeira coisa é que a mediunidade ela é uma faculdade concedida, dada por Deus a todas as criaturas, né? Claro que algumas têm mais sensibilidade que outras, mas já falamos sobre isso, né? E que nós recebemos, ela nos é concedida sem que a gente pague absolutamente nada por ela. Então, ela é de graça. Então, agora, como é que a gente vai cobrar alguma coisa, né? Então, quando Jesus orientou os discípulos, né, mandou eles trabalharem com a mediunidade para a benefício da humanidade e disse: de graça recebestes, de graça dai. Isso está em Mateus capítulo 10, né? Então, ele não só recomendou o exercício gratuito da mediunidade, como ele próprio ele exemplificou, né? Promovendo o desenvolvimento mediúnico, fazendo as obras espirituais e curas, e nunca cobrou nada por isso. Não se tem notícias de uma moeda que ele tenha cobrado pelas curas que ele fez, né? E tem um lembrete, né, de que quando os vendilhões do templo estavam comercializando com coisas espirituais, Jesus foi enérgico quando falou que não era para fazer isso, né? Então, ela não pode ser objeto de especulação ou meio de vida. Bom, por que ele não pode ser cobrado, né? É simples. Quando se trata da vida terrena, nós temos a nossa profissão, temos aquilo que vem de encontro às nossas necessidades. Porque, queira ou não, a gente aqui necessita de coisas materiais, do alimento, do abrigo, da vestimenta, do lazer, do aprendizado, enfim, de tudo que depende do que foi convencionado por dinheiro, que a humanidade colocou como sendo dinheiro. Então, aí a pessoa estuda, desenvolve o intelecto, né, a habilidade, e depois ela cobra por isso, quando for prestar um serviço. Então, até aí não tem problema nenhum. Nós precisamos ganhar o pão nosso de cada dia, né? Então, nós utilizamos o que a gente aprendeu. No caso da mediunidade, é diferente. A gente não pode comercializar, por quê? Porque o trabalho é espiritual. E outra, ele só existe, só tem razão de ser, a mediunidade só tem razão de ser com o concurso dos espíritos, ou seja, dos desencarnados. Então, na verdade, são eles que fazem o trabalho, né? Então, quando há esse intercâmbio entre espíritos e encarnados, então está havendo uma ajuda mútua, né? E está acontecendo uma fraternidade, uma demonstração de fraternidade entre encarnados e desencarnados. Então, a gente
tem esse intercâmbio entre o material e o espiritual, e ele promove esclarecimento, conhecimento, ajuda, benefício, né? Que o resultado é a fraternidade, né? Então, ele, ele precisava estar ao alcance de todos os seres humanos, né? Mas só são exercidas pelos médios que hoje são minoria na humanidade. Estima-se cerca de 7% em toda a humanidade é médium, né? Então, não é muita coisa, é realmente muito pouca. Agora, o que aconteceria se a mediunidade fosse comercializada ou profissionalizada? O que pode acontecer? Primeiro, ela ia ser seletiva. Os pobres não poderiam ter acesso ao esclarecimento, ao conforto, à ajuda espiritual, a curas, né? Por exemplo, da saúde. Então, curas obsessivas, né? Então, tem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, desculpa, nesse caso 26, tem aí um trecho que diz o seguinte: Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre dela fique privado, né? Não tem acesso a ela. E possa dizer: não tenho fé porque não pude pagar. Não tive o consolo de receber encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que plantei, porque sou pobre. Então, os pobres não teriam acesso. Como hoje tem muita coisa que os pobres não têm acesso. É uma realidade. Não é nenhum comentário, não é nenhuma crítica, é a realidade, é o que acontece, né? Então, se os uma outra coisa, um segundo ponto, porque ela não pode ser profissionalizada ou comercializada. O médium ia estar recebendo pelo trabalho do espírito, e isso é imoral, né? Não dá para aceitar uma coisa dessa, mesmo a gente, né? Então, quando estamos no transe mediúnico, não somos nada mais do que intermediários. Porque quem está falando, quem está escrevendo, quem está ensinando, quem está produzindo o fenômeno, são os espíritos. Então, não dá para vender o que a gente não fez, o que não se originou de nós, de nossas ideias, pesquisas. Desculpa, ou qualquer outro tipo de trabalho, né? Então, como é que a gente pode receber, né, pelo trabalho dos espíritos e em coisas materiais? Porque as coisas materiais beneficiam somente a gente e não a eles, né? Então, não dá para fazer isso. Por que a gente lucraria com coisas que eles não podem lucrar? Terceiro ponto, temos que assegurar resultados, mas não o podemos fazer. Ou seja, as manifestações estão nas mãos dos espíritos. Chico falava assim: olha, o telefone toca de lá para cá. Então, não é a gente que vai buscar o resultado. Não, podemos buscar o resultado através dos espíritos. E eles, sim, é que trazem o resultado para a gente, as comunicações. Então, sem o concurso dos espíritos, nada feito. E, e, os, e os bons, eles não se prestam a esse comércio, né? Eles não vão dar mais assim, combustível para a cupidez, ambição daquele que é o médium, que é o intermediário, né? E, aliás, nem os espíritos maus gostam de ser explorados, né? Então, nem sempre eles vão ajudar, vão querer atuar. Então, os resultados não podem ser assegurados, né? Tem um outro trecho do capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Explorar a mediunidade é, portanto, dispor de uma coisa de que realmente não se é dono. Afirmar o contrário, quer dizer que nós somos donos, é enganar a pessoa que está nos pagando, que está pagando o médium. Então, não dá para explorar algo que não tem nem assim uma constância do que pode acontecer, né? Da manifestação espiritual.
atrairá para junto do médium espíritos inferiores. Esse é o grande risco. Se nós estamos comercializando tudo, a gente pode se expor, se a gente estiver vendendo o trabalho mediúnico, a gente pode se expor à influência de espíritos inferiores. E aí a gente vira cúmplice deles. A gente forma essa aliança. E aí podemos estar comprometendo nosso futuro espiritual, presente e futuro espiritual. Então é muito, muito importante que a gente tenha isso em mente. Não podemos comercializar a mediunidade, porque, primeiro, ela é de graça. Então nós não podemos estar cobrando por algo que a gente ganhou, né? Recebeu, né? E segundo, que a gente vai estar, quando cobrando, a gente vai estar se associando a espíritos que têm interesses, querem, de alguma forma, ganhar alguma notoriedade, né? Então, um quinto ponto, por que a gente não deve cobrar da mediunidade, é porque também a gente pode promover o descrédito sobre a mediunidade, sobre o espiritismo. Então, se a gente desacreditar das manifestações mediúnicas, a humanidade vai perder, porque o espiritismo é uma fonte de informação, conforto e ajuda espiritual. E se as pessoas começarem a se afastar porque não acreditam, falam, eu não vou lá, isso aí é. E outra, me cobram, onde já se viu, né? Então se afasta. Agora, no Evangelho segundo o Espiritismo, no mesmo capítulo 26, que trata desse tema, diz: a mediunidade séria nunca pode constituir uma profissão. Não existe profissão médium, apesar da gente ver isso, ver gente que ganha dinheiro com isso, né? Mas não é aquilo que se deva, não é o comportamento correto, né? Isso a desacredita moralmente e assimilaria aos leitores da sorte, né? Nietzsche é a sorte, leitor de sorte, assim, né? Esses que preveem futuro, esse tráfico degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, a ignorância e a crueldade dos supersticiosos, foi que levou Moisés a proibi-la. Moisés, quando desceu do Monte Sinai com as tábuas, né, das leis morais, dos 10 mandamentos, chegou lá, estava o maior comércio de leitores de sorte, né, de todo tipo de sorte, e aí ele proibiu a mediunidade, mas proibiu naquele momento, porque estava a maior bagunça. Mas algumas religiões proíbem até hoje, dizem que Moisés proibiu. Ele proibiu naquele momento, né? O Espiritismo, compreendendo a feição honesta do fenômeno, elevou a mediunidade ao grau de missão. Olha que interessante, né? Missão. Então, o médium que realmente quer se dedicar a tudo é um missionário. Claro, respeitadas as proporções, né? Não é um Chico Xavier, né? Não é uma Ivone Pereira, mas é alguém que está divulgando, está promovendo a doutrina espírita. A mediunidade é coisa santa, deve ser praticada santamente, religiosamente. E sobre isso, a autora faz uma observação, né? Quando o Espiritismo colocou a mediunidade ao grau de missão, porque demonstrou sua natureza espiritual e finalidade superior. Então, não é uma brincadeira, é algo sério e que vem a trazer um resultado útil. Será todo médium, então, missionário? Essa é a pergunta. Aí a resposta, né? Ah, o médium comum, cumprindo o dever que lhe cabe de intermediar o plano espiritual, exerce função digna e necessária. Digna e necessária, né? É algo honesto, digno e necessário por quê? Porque tem muita gente precisando de ajuda. E através da mediunidade se ajuda e muito. Mas não é missionário, por causa da abrangência. Não é um missionário. Não é, como falamos, um Chico Xavier, Ivone do Amaral Pereira.
pois sua atividade se limita ao seu grupo de trabalho, aquele grupo onde ele frequenta, a casa espírita, é, e beneficia limitado número de pessoas, enquanto que o verdadeiro missionário, médium ou não, se reconhece pelas grandes coisas que opera, pelos progressos a cuja realização conduz seus semelhantes. Então, esse trabalhador que está ali na casa, trabalhando tudo, ele está fazendo o seu papel e está ajudando muita gente. Mas, claro, que ele ajuda menos gente do que uma pessoa de grande, assim, cobertura, né, influência. Então, essa é a diferença, né, entre o missionário e o trabalhador, né? E também a gente começa a perceber que não é só o dinheiro que é a paga, mas também tem uma série de coisas que possam vir como vantagens, né? Interesse pessoal, né? Satisfação da vaidade e do orgulho, que no final é isso. Então, a pessoa vaidosa está lá, chega o médium principal da casa, é aquele médium que tem a cadeira cativa, né? Aquela cadeira com espaldar alto, que tem, traz um cafezinho, um chazinho, um bolo para ela, né? Para ele, para ela, né? É respeitado, todo mundo vai e respeita, mas que não tem a conduta humilde, a conduta realmente do médium, né? Então, é muito importante que o médium tenha essa humildade. Então, quando ele oferece o tempo ao público, né, ele faz assim por interesse da causa espírita, né? E, e aí, quando não se pode dar de graça, fala assim: escuta, e aí, Kardec, nós podemos, de alguma maneira, cobrar por isso, né? E ele fala assim, ó, mas será no interesse da causa ou no seu próprio interesse que o dá? Ele está trabalhando para a causa espírita ou ele está trabalhando para ele? E não será porque ele entrevê aí uma ocupação lucrativa? Quantos? Esses dias eu estava tendo uma conversa com um expositor espírita, médium, sujeito muito honesto, e ele estava falando o quanto ele fica triste, chateado, quando ele vê as pessoas cobrando para ir em determinados lugares, para fazer palestra, né? Então tem toda um tratamento assim muito superior, né? E de dedicação, e leva para lá, leva para cá, e promove aqui, promove ali. Então, ele não está trabalhando em prol da doutrina espírita, recebe para se deslocar, né, para lá e para cá. Claro que grandes distâncias, dependendo da importância e do poder aquisitivo daquele núcleo espírita, então leva um palestrante que é uma coisa importante para trazer. Caso contrário, usa outros recursos, ou nem usa o palestrante, usa um próximo, né, um palestrante que seja do local, que pode trazer uma mensagem também muito boa, né? Então, é, por esse preço encontram-se sempre pessoas devotadas. Porventura haverá somente esse trabalho à sua disposição? Quer dizer, a pessoa não vai ter outro meio de ganhar dinheiro, vai ter que ser através da mediunidade? Então, Kardec pergunta: não tem outro jeito? Vai fazer outra coisa e usa o tempo livre para poder promover, para entrar no movimento espírita, né? Para trabalhar, né, com os espíritos. Quem não tiver com que viver, procure recurso fora da mediunidade. Eu me lembro que tem uma senhora que chega para Kardec, isso está na Revista Espírita, né, que ela pergunta se não poderia cobrar pela mediunidade, porque ela está passando por tantas dificuldades, ganhar um troquinho ali vai ajudar muito no orçamento dela. Ele fala, olha, se for o caso, para um pouco o trabalho mediúnico, se dedica a você ganhar algum dinheiro. E depois
quando houver a possibilidade, volta para o centro. Mas não faz da mediunidade um meio de vida. Isso não está correto, né? Então, quem não tiver com que viver, procure recurso fora da mediunidade. Se quiser, consagre-lhe materialmente o tempo disponível. Os espíritos levarão em conta o seu devotamento e sacrifício, ao passo que se afastam de quem dela faça escabelo. Escabelo é aquele banquinho de apoiar o pé, né? Que, assim, faça, como é que eu diria assim, o cabide, né? Para se pendurar, né? A parte, né, em separado dessas considerações morais, não contestamos de modo algum que possa haver médiuns interesseiros, honrados e conscienciosos, porque há pessoas honestas em todas as profissões. Mas se convirá, pelos motivos que expusemos, que o abuso tem mais razão de estar com os médiuns pagos do que junto àqueles que, olhando sua dificuldade como um favor, não a entregam para prestar serviços gratuitamente. Então, isso aí está no Livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 28, item 311. Então, se não tem como assim, ter uma fonte de renda que não seja da mediunidade, né? Kardec está com razão, e podemos aduzir que a gratuidade do serviço tem assegurado o afastamento de pessoas interesseiras e mal intencionadas. Ou seja, tem pessoas que percebem que, poxa, desse mato não sai coelho, então não vou cobrar, não vou tentar, né? Eu lembro de uma pessoa, uma frequentadora, que fez a pergunta para mim. Falou, mas não pode cobrar nem um pouquinho para a manutenção do centro, para ajudar as pessoas aí na caridade, né? Que tem um trabalho de caridade, como tem até hoje, então precisa de recursos. Então, é doação de alimento, né? A alimentação das pessoas. Então, nós não podemos fazer isso. Não, não pode, né? Não pode. Então, quando se faz a coisa com desprendimento e desinteresse, então é um dispositivo de segurança para o movimento espírita. As pessoas interesseiras ficam de fora, não aceitam, né? Agora, e a remuneração espiritual? O que ele quer dizer com isso? Nós ganhamos alguma coisa espiritualmente falando, né? Então, todo bem que a gente faz tem uma recompensa, né? Jesus fala: digno é o trabalhador do seu salário. Então, o trabalhador é digno de ter um salário. Então, seja material, seja espiritual, ele tem, né? E sempre que há uma ação, nós temos alguma coisa que retorna para a gente. É como semear alguma coisa, e nós temos a liberdade para isso, e depois vai colher o que semeou, né? Então, isso é muito importante. Bom, se o médium utiliza a mediunidade como ela tem que ser utilizada, o que ele ganha com isso, né? Qual que é o salário espiritual? A consequência, né? As consequências são essas. Primeiro, pagar dívidas espirituais anteriores. Então, nós, ao longo do tempo, nessa caminhada que a gente vai fazendo através dos milênios, a gente vai adquirindo débitos, a gente vai adquirindo inimigos, a gente vai tendo coisas que arrasam a terra. Então, quando a gente trabalha numa mediunidade consciente, a serviço do bem, a gente está pagando as dívidas espirituais que nós fizemos. Então, as dívidas anteriores, elas vão sendo apagadas ou pagas, como queira. Mas o fato é que elas vão desaparecendo. E também, uma outra coisa é acelerar o próprio progresso. Então, quando a gente faz o bem, acelera o nosso progresso, né? Então, o exercício da mediunidade nos leva a isso, porque isso recai sobre a vida imortal. Então, é para sempre.
aquilo que a gente fizer de bem, né? Utilizando a mediunidade. E também a gente passa a conviver com bons espíritos. Tem a proteção deles, né? Por causa do tipo de tarefa que o médium está fazendo. Então, há um interesse por parte dos espíritos de preservar a gente. Então, isso é algo que realmente a gente necessita, né? E esse era, então, o nosso tema de hoje, né? Sobre a mediunidade e o médium. Então, não há forma realmente da gente fazer a nossa atividade mediúnica sem que seja assim, sem custo nenhum, sem ganho nenhum. Custo tem, né? Porque muitas vezes não, a gente paga para trabalhar mediunicamente. Porque a gente pega o carro que consome combustível, vai lá, faz atividade e volta, né? E o tempo e tudo, então nós estamos pagando, né? Mas pelo menos nós estamos fazendo aquilo o, o que é necessário, aquilo que se espera de nós. Então, esse foi o nosso estudo teórico e prático da mediunidade no dia de hoje. E, como sempre, como frequentemente a gente está lembrando, esse curso é conforme o Espiritismo, ele é baseado na doutrina espírita, né? Então, como disse, esse era o tema de hoje. Na próxima sessão daremos continuidade ao livro Mediunidade. Muito obrigado.